Hoje eu vim aqui para trazer para vocês uma breve análise, overview e também falar um pouco sobre as novas especificações das placas-mães com chipset B450 da AMD. Eu vou fazer em um vídeo formato um pouco diferente para vocês, então depois eu quero saber a opinião, o que vocês acharam, se esse formato é um pouco melhor do que o outro que a gente fazia, onde a gente mostrava todas as especificações de uma maneira um pouco mais técnica em cima da mesa, na placa-mãe, ou vocês preferem esse formato que é um pouco mais descontraído e eu explico de uma maneira mais rápida e também mais fácil um pouco das principais características que mudaram desse modelo para os modelos anteriores, beleza? Então, vamos acompanhar já essa análise aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre as tecnologias que vieram da parte da AMD e daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre a Gigabyte Aorus B450 Pro Wi-Fi. Bom, com a chegada dessa segunda grande atualização nos processadores da AMD aí, foram no caso os Ryzen de segunda geração, os Ryzen 2000, as placas-mães também sofreram algumas alterações. A gente tinha na primeira geração como o Ryzen 1600, agora temos os 2600, e as placas-mães sofreram atualização de chipset, onde nós tínhamos o X370, agora nós temos o X470. E não foi diferente para os chipsets mais de entrada. É o caso agora, por exemplo, do B350, que vai ser substituído pelo B450. Nessa atualização de chipset veio algumas melhorias, entre as mais importantes aí eu vejo que a compatibilidade com a memória RAM, tá? É um dos principais diferenciais, o XFR2 está atualizado também já nas novas versões para ter uma compatibilidade melhor e é uma atualização que vai realmente melhorar um pouco mais o desempenho dos processadores, você vai ter um melhor aproveitamento e você vai poder ter esses diferenciais nas placas-mães já com chipset B450, assim como você já tem nas placas-mães X470. Além disso, tem umas pequenas alterações, por exemplo, no sistema de armazenamento, então você ganha mais velocidade, você tem uma expansão um pouco maior para unidades M2 e as placas-mães têm uma liberdade um pouco maior para multi-GPU. Mesmo essa B450, por exemplo, suportando somente sistema Crossfire e não SLI, mas ainda assim suporta um sistema Crossfire, então é um dos principais pontos aí que a gente precisa trazer de atualização. Basicamente, a grosso modo, é só isso que mudou de importante, de principais atualizações assim do chipset anterior para esse aqui. Tem algumas outras pequenas peculiaridades ali, mas são bem pequenininhas e não vai fazer tanta diferença na prática para vocês na hora que estiver jogando e nem nada disso, ok? E agora puxando já para o modelo de placa-mãe da Gigabyte, ela atualizou suas novas gerações de placas-mães B450 agora com 5 modelos basicamente. Então ela tem os modelos mais de entrada, os mais simplesinhos. Esse chipset, na verdade, ele é todo não um chipset intermediário, mas dentro de cada chipset deles ela tem os seus segmentos, né? Então ela tem basicamente o chipset mais de entrada, tem o Elite e tem o Pro. No Elite e no Pro você vai ter alguns diferenciais peculiares. Você vai ter, por exemplo, o sistema Dual M2, tá? Quando você estiver falando de Pro e Elite. E todos eles vêm com um sistema de resfriamento nas unidades M2. Então é aquele guard que você coloca ali no M2 e ele vai fazer o refrigeramento do seu dispositivo, que é muito importante principalmente para dispositivos de velocidades um pouco maior. Além disso, você vai ter um sistema diferenciado nessas novas placas-mãe de alimentação, logo para suportar os novos processadores, ter uma atualização um pouco melhor, XFR2 atualizado também. Então você tem uma série de melhorias no sistema energético da placa-mãe. Armazenamento basicamente manteve a mesma coisa. No sistema de áudio, a placa-mãe da Gigabyte deu uma caprichada em alguns modelos. Os modelos no geral são top de linha. O que eu tenho hoje aqui para mostrar para vocês aqui é o B450M Aorus Pro Wi-Fi. Vocês podem ver que ele possui um sistema de dissipador bem caprichado aqui sobre todo o VRM da placa-mãe, sobre todas as fases, os capacitores aqui. Ele é muito bem dissipado, todo em alumínio, então é geladinho. Sistema estético, não preciso nem comentar nada, que a placa-mãe é bem bonita. Tanto no chipset norte, como na parte de cima, Aorus, laranjado, com um sistema de cores ali puxando um pouquinho mais pro preto, com uma cor chumbo mais escuro. Dá um talento bem legal nesse modelo. Socket padrão aqui no meio, conexão de 8 pinos lá em cima. A placa-mãe suporta sistema de LEDs RGB, então ela tem headers para você poder conectar o seu sistema e controlar via Fusion RGB, que já é um sistema que é adotado por esse modelo aqui. Você vai notar ele principalmente no sistema de áudio lá embaixo. E essa placa-mãe possui uma trilha de cancelamento de ruído, onde você vai pegar e vai ver aquele LED RGB agindo naquela área ali principalmente. Alimentação aqui no cantinho de 20 mais 4 pinos, 4 slots para a memória RAM DDR4 suportando frequências de até 2.933 MHz, overclock acima dos 3.000 MHz, tranquilamente sem nenhum problema nessa placa-mãe, já com atualização para compatibilidade com novas memórias que estão saindo no mercado. Sistema de armazenamento são 4 SATAs na lateral e 2 SATAs aqui na parte de cima, 2 conectores M2, todos eles com um sistema de resfriamento da Gigabyte, então você tem um aqui no meio maior e um ali embaixo um pouco menor. Vale lembrar que eles são do tipo de geração 2 já, que passam mais velocidade, então em vez de você ter uma velocidade um pouco menor, aqui você tem suporte a altas velocidades, ok? E como vocês já notaram aqui, além do painel traseiro, esse modelo possui Wi-Fi, então é um sistema de Wi-Fi caprichado, dual band, tá? Ele fica por conta de um chip da Intel,
É um chip 802AC, que é um chip bem caprichado, duas conexões aqui, tem as anteninhas junto com a placa-mãe, então você não precisa utilizar a conexão RJ45 para estar ligando a sua internet. Você pode utilizar um sistema de Wi-Fi, que eu garanto que esse aqui é muito bom aí para vocês. Além disso, todos os modelos de B450, do mais simples até o mais top da Gigabyte, todos eles possuem USB 3.1, tanto do tipo A quanto do tipo C, que é conector reversível, você pode colocar de qualquer um dos lados, e também já funciona na geração 2, que em vez de passar apenas 5 GB, passa até 10 GB de velocidade teórica pela placa-mãe. Conexões aqui para a placa de vídeo, esse modelo suporta somente Crossfire, não suporta um SLI, mas você pode colocar duas placas de vídeo e utilizar o sistema Quad GPU, se você quiser, claro, com placas de vídeo que possuam dual GPU em cada uma delas. E essas aqui eu acho que foram as principais características da modelo Aorus B450 Pro Wi-Fi. É um modelo de placa-mãe bem top. Vale lembrar que todas essas placas-mães aqui B450 que eu estou mostrando para vocês no canal são intermediários, eles são abaixo do X470, mas eu acho que é a linha que é melhor para gamer possível, porque é uma placa-mãe que não é tão caro, traz recursos bacana e também não é o modelo mais simples possível. Você tem uma opção legal, bastante recursos ali, sem precisar gastar o preço que você vai pagar numa X470. E vale lembrar que esse chipset aqui já faz overclock também, que é uma coisa que no A320 não acontece se você pegar um chipset mais simples. E todos os processadores AMD basicamente fazem overclock. Então, você ter uma placa-mãe que suporta isso, uma compatibilidade já com o XRF2, né, é muito importante, tá? E esses modelos aqui são todos compatíveis, beleza? Assim que esse modelo estiver disponível no nosso site, eu vou deixar o link para vocês lá na descrição, então não esquece de ficar ligado lá embaixo para poder conferir todos os detalhes e outros modelos de B450 que a gente vai trazer aqui no canal para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado desse formato, que é um pouco mais rápido e eu falo os principais diferenciais. Comentem lá embaixo, se vocês preferirem um outro formato, eu posso continuar trazendo um outro, ou eu posso trazer esse que eu acho que fica um pouco mais dinâmico aí pra vocês, beleza? Likezão, favorito, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!